relaciona ao Santos Dumont. Vamos lá. Aí ele foi pra França. A primeira vez que ele foi pra França, ele queria voar de balão. Ele Sim. ia fazer um turismo. Só que as pessoas, tinham poucas pessoas que voavam de balão e era um turismo muito caro, muito elitizado na época. É tipo você fazer um voo suborbital hoje, né? Exatamente, era para poucos, E, era e os na época, milionários. tipo, só pra eu entender, sem tecnologia. Porque não devia ter essas tochas que tem hoje. Tá? Como é que era pra você inflar um balão? O cara botava uma fogueira. Hidrogênio. Era Naquela tudo época, com hidrogênio. Tinha, Por incrível- existia balão de ar Ah. quente, mas a maioria dessas, tanto é que se Sim. você vê as Entendi. fotos até dos balões do Santos Dumont, parece Parece uma que é meio bexiga, amarrado é embaixo. amarradinho embaixo. Exatamente. Sim. É hidrogênio, saco de areia e é isso aí. gás de lampião. Padre do balão. Que dá certo. Padre Que do volta. balão, que foi inovar, hein? Você escondendo o padre do balão, mas ele foi, pô, Foi. o primeiro voo de balão. Não acharam ele De até verdade, hoje. né? Não balão. acharam ele, mas ele voou. É que o voo dele foi suborbital. Já Foi. pensou? Ele tá em Marte Já essas pensou se horas. o padre do balão vira um cara referência, mano? A gente não pode. Cara, Poderiam rir do Santos vai que o Dumont, negócio né? vira referência, vira moda, né? O pessoal começa a Já encher pensou? balão e Sai sai voando. voando. Ele entra pra É. história como o cara mais pica. É. O Mais- primeiro homem a mais voar com louco, balão. E aí, o Dumont, ele reclamava que era para poucos voar de balão, né? Então, a primeira vez que ele perguntou era 1.200 francos, que era uma fortuna, e ele ainda não tinha o dinheiro, acho que não tinha caído na conta. E ele falou, Da pô, isso é venda da- muito caro. Não tinham feito Pix pra Do ele. Pix, É. não, ainda não. E naquela época, enfim, ele reclamava que os caras que sabiam voar de balão não queriam contar os segredos. Ele era muito curioso, ele fazia muitas perguntas e os caras não gostavam Não de queria responder. tornar uma coisa popular. Ele percebeu que eram pessoas muito arrogantes e Uhum. que não tinham interesse em Francês, disseminar. imagina. Então, São muito simpáticos. então ele acabou se decepcionando e ele... os primórdios dele ali em Paris foi em corridas de mototriciclos, que ele gostava já dos motores, que ele teve esse contato com o motor, então nada levava ele aos balões até então. Foi só na segunda viagem que ele foi para a França, que aí sim, nessa viagem ele foi munido de um livro, de um cara muito famoso ali, um balonista muito famoso francês, então ele tentou encontrar esse cara que ele produzia balões. E ali ele falou, com Entendi. esse cara eu Eu acho que eu vou. consigo perguntar, né? Foi mais ou menos assim que aconteceu. E aí o cara falou assim, olha, um voo de balão você faz hoje comigo por 250 francos. Pô, puta diferença, hein? E a De pergunta 1.000 dele e pouco, assim, né? foi mais ou menos assim, pode repetir? Porque ele não acreditou, né? Que é, porra, de 1.200 para 250, eu falei, pô, o cara tava me enganando, o outro cara lá. Que horas a gente voa? Exatamente. Que horas? Aí Dumont não só teve contato com o Machuron, que era o cara que sabia fazer os balões, tinha muita experiência nisso, como ele se ofereceu para ser comissário de bordo dos balões. Olha só que coisa, O que é um dos primeiros comissários de bordo. O cara pra dar a mãozinha pra subir no balão, ficar ali, Isso opa, é um tudo comissário bom. de bordo do Tem balão. uma aguinha, tem uma aguinha aqui. Entendi. Tá com medo, fique tranquilo. O balão até hoje não é uma atividade de uma pessoa só, né? Então é, um negócio que exige uma estrutura. Pra Eu não sabia que aprender. tinha comissário de bordo. Basicamente, ele se ofereceu para estar lá, olha, eu posso acompanhar você com os outros turistas, não precisa me pagar nada, eu sirvo aqui uma champanhe, Só pra ele voar. um franguinho, um queijo para os clientes. Ele começou a se colocar ali de alguma forma, eu preciso dessa escola O para mim. balão daquela época carregava quantas pessoas, Marcão? Mais Podia ou menos. carregar 10, 12 Pô, pessoas grande, no hein? máximo, no máximo. Mas grande, Tinha de pô. todos os tamanhos, né? Menorzinho. O menorzinho foi inclusive uma ideia do próprio Santos Foi do Dumont, né? Dumont. Que foi o número 1, né? Que é um balãozinho pequenininho que era só para ele. Um cestinho pequeno. E o Santos Dumont tinha uma vantagem para aviação, que era o tamanho dele. Ele era um cara muito pequenininho. né? Ele tinha o quê? 1,5 m de altura? 1,60 m. 1,60 m. E ele era muito magrinho, então Pô, não pesava 50 nada. quilos. era mais fácil. É. Tanto é que aquelas roupas que ele usava era sempre também com o objetivo de tentar dar uma esticada. Então, um colarinho mais Entendi. alto, ele usava salto para não ficar tão Chapéu. baixo, chapéu, né? É. Justamente para tentar sobressair um pouco, né? E Ele já tinha um apelido de Petit Dumont, né? Petit E ele Dumont, não gostava pequeno muito, acho, Dumont. porque O ele não Petit Dumont. Coitado, Pequenino. pequenininha. Mas para aviação isso era uma vantagem, Porra, né? Para todos peso, os projetos que ele porra. fez, né? Então, se Exatamente. fosse um cara com o dobro do peso dele, ele não conseguiria ter feito o que fez. É, exatamente. Depois que ele teve essa escola maravilhosa com o cara lá que era o de mais ser comissário do entendido balão. do assunto e falou assim, agora eu vou construir o meu balão, porque
esses balões grandes, eles dão muito trabalho. Primeiro porque tanto para encher, precisa de muitas pessoas, é uma mão de obra muito cara, muitas pessoas para ajudar, para levar até o local da decolagem. Quando pousa também precisa pegar um trem, levar tudo para um trem, para levar de volta para a cidade. Então ele fala assim, eu vou criar um balão pequeno que eu possa carregar numa mala de viagem. Ele foi o primeiro cara a criar o menor balão do mundo, que era 5 vezes menor do que o menor balão da época. Era um balão que só cabia ele, praticamente. Ele entrava no cesto e estava ali encaixadinho. E ele chamou o primeiro invento dele de Brasil. Era o primeiro invento de Dumont, legal, era o menor balão do mundo. Legal, 1898, né? Esse daí, 1898. Então ele já voou de balão. O menor balão ele já saiu metendo na galera. Ele já tinha feito umas 30 ascensões com o Machuron. Já tinha bastante experiência, falou assim, agora eu vou fazer o meu. Não quero mais depender dos outros, eu vou fazer o meu. Ele não fazia para vender, como o Machuron. Tá. Ele fazia para ele, era um hobby dele. Voar de balão. Exatamente. E o objetivo do Santos Dumont também começou a ser a tentar popularizar o voo de alguma forma, né? Exatamente. Então ele tentou baratear, entusiasta, exatamente. E ele tentava baratear as coisas, ele tentava achar uma forma de tornar as coisas mais viáveis para atrair mais gente, porque naquela época, no início do século XX, ali em Paris, começou, por conta da formação do Aeroclube de Paris, começou uma corrida para ver quem que conseguia fazer os balões fazerem algumas rotas, então criar os dirigíveis, que isso veio também do Santos Dumont, trouxe alguns projetos que já tinham sido feitos antes e colocou nos balões menores e transformou nos dirigíveis daquela época. Foi ele que inventou o dirigível também? Ele não chegou a inventar, mas ele ele aprimorou projetos que já existiam também, da mesma forma que ele colocou em prática. Basicamente isso. Então o primeiro voo de dirigível foi o Santos Dumont? Não, o que acontece é assim, teve um voo de um cara chamado Giffard, em 1850, no século XIX, 52, 1859. Esse cara, ele foi o primeiro a colocar o quê? Um motor num balão. Ou seja, um motor a vapor, né? Que ele colocou. Os balões não tinham... Caralho. Levava lenha no bagulho. Tipo isso. O Dumont percebeu isso. Dava uma agonia voar com balão, porque você não sabia onde você ia cair. Você podia cair em cima de uma casa, em cima de uma chaminé. Época, sem tecnologia de previsão de tempo de nada. Você tinha que pagar. O cara subia e deixava. Deixava ao vento. Hoje em dia, eu voei de balão umas 6 vezes no Pânico. E os caras com toda... E mesmo assim você fala, cara, puta que pariu, né, meu? Puta, a hora que pousar essa merda, onde vai parar isso? Imagina aquela época que o nego não tinha noção de nada. Então, naquela época, teve essa corrida, e aí o Santos Dumont trouxe essa ideia do dirigível, mas com motores mais viáveis. Porque você imagina, você colocar um motor a vapor, você tá pondo uma locomotiva de trem praticamente esse cara voando, né? Exatamente. Então não é uma questão viável, né? Pra explodir o bagulho é 2 minutos, velho. Ele teve a ideia legal do dirigível, que é um balão que você pode direcionar, né? Mas naquela época os motores eram pesados. E o Dumont nasceu na época certa, porque ele estava lá em Paris quando estavam começando os motores a combustão, que eram bem mais leves e bem mais potentes. A relação peso-potência era ideal. Então, quando ele começou a encarar os dirigíveis, não tinha ninguém mexendo mais com dirigíveis, porque já tinham desistido da ideia devido aos motores, né? Tanto do Giffard, que é motor a vapor, e teve o Krebs com motor elétrico também. Ambos motores muito pesados e de pouca potência. E é interessante que os motores dessa época ainda eram fracos, né? Os motores a combustão. Só que para um balão... 3 cavalos. Só que para um balão, para deslocar, funcionava. Porque o motor num dirigível, ele não tem a função de gerar velocidade para gerar sustentação. O negócio já está flutuando ali. Então é simplesmente aquele empurrãozinho para você mudar o curso. Para você mudar o curso. E aí ele começou a participar de vários campeonatos que eram promovidos pelo Aeroclube de Paris. Então tem a história da volta na torre, né? Na Torre Eiffel, lá em Paris, que ele perdeu o tempo, né? Ele tinha que fazer isso num determinado tempo para poder ganhar. E aí tem a história de que ele tinha que tirar o relógio do bolso, aquele relógio, né, para olhar o tempo, e nessa ele acabou se atrapalhando e perdeu o tempo. E aí disse que ele chegou na hora, mas na verdade não chegou, e ficou essa discussão. No fim, o Paleres pode contar melhor essa história, que ele acabou ganhando, e em função disso ele acabou adaptando um acessório feminino
Porque todo mundo fala que o Santos Dumont inventou o relógio de pulso. Sempre ouvi isso também. Ele não inventou, ele adaptou, né? O relógio de pulso já existia como um acessório feminino e ele colocou aquilo no pulso para ficar mais fácil para ele medir o tempo durante os voos que ele fazia. O relógio de bolsa. Exatamente. Né? Nessa época, ele ainda se considerava um sportsman. Ele não se chamava, não se intitulava um piloto, um maratonista, nada disso. Ele ainda era um competidor, né? Ele corria lá com os mototriciclos e, de repente, ele começou a entrar era um nesse cara que hobby não do tinha que se balonismo. preocupar com dinheiro, Não né? tinha, Então ele naquela época, vivia. Isso que eu tava pensando, pô. Mas ele Encheu tinha o essa rabo de engenhosidade, grana. né? Ele tinha engenhosidade, mente famoso criativa. playboy. Mas Só que é um playboy que proativo. foi pro bem, Sim, proativo, né? perfeito. Playboy é proativo. proativo. Ele Perfeito. mexia na graxa, no motor, no correia. Competitivo. Tudo. Era um cara que... Ele entendia bastante da época que o pai dele tinha a cafeicultura e já era uma indústria. Uhum. Já tinha todo um sistema de mecanização de sair o café empacotado Sim. do outro lado Ah, que naquela legal. época, no 1800 e tralalá. Então ele tinha essa habilidade já em mexer com Com mecânica. máquina, com... É, o Ele pai foi dele para tinha- Paris estudar mecânica e ele aprimorou isso com essas atividades que eram hobbies. A princípio eram Tá. hobbies. Tigaracast, põe. Ticaracatica-ticatá, ticaracatica-ticatá, ticaracatica-ticatá. Ticaracati, ticaracatá, ticaracati-catá.